Olá, querido cliente, parceiro do Trust Group, obrigado por nos prestigiar mais uma vez no nosso Trust Finance Monday. Estamos aqui hoje com a turma toda reunida, alguns rostos conhecidos já por vocês, outras participações especiais. O Adriano, que esteve conosco no segundo episódio, primeiramente eu, Renan Bertoldi, Head Financeiro do Trust Group. O Adriano esteve conosco no segundo episódio, especialista em controladoria. Temos também na mesa Marco Antônio Bembem, que esteve conosco no terceiro episódio, também especialista em controladoria, nosso controller, efetivamente. E hoje, com duas participações mais do que especiais, estamos aqui com o Diego Pacheco, nosso head comercial do Trust Group. Diego, dá um tchauzinho para a câmera, dá um oi. Olá, tudo bem, pessoal? Mediando o nosso debate, Graziele Paulo, nossa diretora de Administração e Finanças. Dá um oizinho. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos bater um papo. Grazi, por favor, faça as honras. Então, como o Renan falou, né, nós tivemos 3 episódios aí falando um pouquinho desse mundo que sai um pouco do ambiente comercial diretamente, vai para um ambiente mais de controladoria, né, quando a gente fala de finanças, orçamento, indicadores. E um dos temas que para a gente é bem relevante também é a gestão de estoque. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a gestão de estoque, que seria o item que vai fechar o nosso ciclo operacional, né? Quando a gente tem, quando a gente olha o ciclo operacional de caixa financeiro, a gente sempre olha a compra, a venda e o estoque. Então, como a gente falou muito de caixa, falou de orçamento, que envolve compra, falou de indicadores, hoje a gente quer conversar um pouquinho com vocês sobre a gestão de estoque, para compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência sobre esse tema e talvez trazer para vocês alguns insights importantes. E eu queria perguntar para o Renan, por que ele percebe que o controle de estoque é tão importante dentro do contexto da gestão financeira, quando a gente olha o caixa, mas o que o estoque tem a ver diretamente com o caixa? Então, Grazi, o estoque ele é uma parte importante na transformação do ativo em riqueza na empresa, né? Então, transformar os ativos em efetivamente dinheiro, em liquidez, e o estoque, a gestão do estoque, ela vai dizer muito a respeito do possível excesso de atividade da empresa ou da ociosidade do capital. Estoque muito diversificado que não consegue ser vendido pode ser um indicador de excesso de atividade, problemas de planejamento, ao passo que talvez um estoque excessivo que não se converta em dinheiro em caixa, ou seja, que seja muito maior do que o volume, do que a capacidade de vendas da empresa, também pode ser um problema, ou seja, dinheiro parado, rentabilidade comprometida. Basicamente, o estoque ele tem muito a ver com a liquidez da empresa, com a capacidade da empresa tornar as suas vendas em dinheiro efetivamente. E, lógico, nós teríamos outros temas como o prazo da venda, o prazo da compra, mas o estoque em si varia de negócio para negócio, mas, via de regra, estoque alto e parado é problema de caixa. Até porque a gente normalmente tem aquela ideia, né, quando a gente até estuda administração, né, do Ford, né, ele conseguia produzir os carros, mas todo era o mesmo carro e tinha uma fábrica só, então o problema de estoque dele não era tão relevante. Hoje, realmente, com essa concorrência, com a agressividade do mercado, essa gestão de estoque ela se torna muito necessária, né? No exemplo do modelo Toyota, de colocar os prestadores próximos, para quê? Para que tenha o menor dinheiro possível, a menor caixa possível dentro de estoque, né? Isso é uma grande dificuldade, porque às vezes, tanto nós como os nossos clientes que estão lidando muito com a importação, então dentro daquele segmento, ele está muito preocupado, né? Naquela máxima antiga, né? Quem compra bem, vende bem. Legal comprar e vender bem. Porém, o estoque ali no meio, né? Talvez muitas vezes as empresas elas não se atentam muito nisso, né? Elas não se atentam nesse ponto. Cara, e agora? Qual é o meu estoque ideal? Quanto do meu caixa eu tenho que reservar para isso? Se acontecer alguma coisa, se ter algum cenário macroeconômico que possa influenciar esse meu estoque, o dólar está caindo, e agora? O que a gente faz, né? Como que prevê isso no caixa? Foi previsto no planejamento financeiro que a gente fez, né? Será que vendeu, não vendeu? Deu frio demais, o produto não saiu, né? Então, esses pontos, assim, que muitas vezes o diretor ou as empresas acabam não tendo esse tempo, né? Não prestando atenção tanto nesses detalhes, né?
E isso eu acho que caberia a gente aí falar mais também desses pontos, né, de quais estratégias, quais pontos, quais cenários macroeconômicos, quais influências, taxa de dólar subindo, taxa Selic, o que isso pode influenciar no caixa e como ele tentar prever e tentar dar essa previsibilidade, né? Porque, como você falou, o estoque realmente é um dinheiro que fica parado, né? E você tem que investir muito, né? E na importação, você normalmente, às vezes, paga antecipado. Então, o teu estoque, ele acaba vindo muito antes, né? E aí, o Diego falou uma palavrinha bem importante, que é comprar bem, né? O que é comprar bem para você? Quando você fala em comprar bem, você está falando, eu fiz uma compra com preço muito bom, então eu comprei muito para garantir esse preço. Será que essa é realmente uma opção, comprar bem? Quando você compra muito e o seu produto vai ficar estocado, você está fazendo realmente uma boa compra ou você está tendo um bom preço? São coisas distintas e que muitas empresas acabam confundindo. Acha que tem um bom preço, eu vou comprar muito porque depois esse preço vai subir, ou depois eu não vou conseguir ter esse preço de recompra, enfim. E acaba fazendo uma grande compra e ficando com o produto estocado muito tempo. E isso também acaba comprometendo o caixa. Talvez o Marco possa até falar um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que é um tema bem relevante e que a gente percebe que acomete muitas empresas, até clientes nossos, têm essa realidade. Grazi, aproveitando o que vocês comentaram e também sobre o que eu comentei nos indicadores da minha participação, eu diria que é importante o nosso cliente, até nós, mesmo qualquer empresa, ter um indicador que informe qual a participação do produto importado no seu produto final ou no seu estoque. Por quê? Porque isso está muito relacionado à precificação, né, do seu produto. Ou seja, quanto menor a participação do produto importado no seu estoque, menor vai ser o impacto do câmbio, né, da variação da moeda estrangeira em frente ao real. E quanto maior o impacto. Então, vamos lá, né, trazendo para a realidade das empresas, né, a gente sabe que nos livros fala-se muito em indicadores de estoque. De estoque é uma forma basicamente fácil de se fazer. Mas, trazendo para a realidade da sua casa, bem, se o meu produto é 80%, 90% de produto importado, a moeda estrangeira está ligada diretamente ao seu estoque. Ou seja, quanto menos o produto ficar no seu armazém, melhor. Quanto mais, pior. Se for muito por uma questão de mercado, então você pelo menos tem que fazer um hedge natural, ou seja, tentar pelo menos atualizar seus preços de venda com base na cotação do dólar mais atualizada possível. Olhando também um pouquinho, falando também um pouquinho do indicador de giros de estoque, também a importância de saber uma curva ABC do seu estoque. Qual produto gira mais e menos? Que seja o mundo perfeito, né? A gente sabe que nem sempre é possível, mas o mundo perfeito seria você ter um estoque de baixo giro numa fração menor do seu estoque, né? Que representa a menor parte dele, a menor parte possível. Então, essa seria a minha dica, como puxando um pouquinho sobre os indicadores para você monitorar esses índices e assim conseguir fazer uma gestão financeira do estoque. Ainda pegando um pouco do gancho da boa compra, o estoque comprado a um preço bom, talvez, ele pode sim trazer um resultado talvez interessante, mas aí lembrando que a gente falou lá no primeiro episódio, a diferença entre olhar para resultado e para liquidez. Se você trabalhar só no resultado e sacrificar a tua liquidez, talvez seja também um grande problema. Ao passo que Diego comentou lá atrás, hoje, o que você acha, Diego? Hoje o just in time é sempre um bom negócio? Nem sempre é um bom negócio. Olhar para o próprio negócio é importante. Né? Sim, com certeza. A gente olhar, entender como que o nosso mercado está trabalhando, como que o mercado atua em relação a isso, né? Às vezes é interessante, né? Principalmente na importação, você está mexendo com dólar, com cenários macroeconômicos e que o Brasil é muito volátil nesse ponto, né? E principalmente assim, se você pegar produtos aí que tem acima de 60% do custo dele importado, isso influencia bastante na tomada de decisão. Né? Então, realmente, a gente tem que verificar, nem sempre, né, comprar antecipado é o melhor momento. Às vezes, o mercado, vamos dizer assim, ele tem a tendência a dizer mais ou menos se o dólar vai subir ou vai descer. Né? Então,
dependendo, obviamente, de alguns cenários macroeconômicos, vamos dizer assim, muito claros, vamos dizer, um cenário entre Rússia e Ucrânia, né? Por mais que para muita gente foi, vamos dizer assim, aconteceu do nada, porque a gente não tinha conceito, mas dentro da nossa inteligência de mercado, o pessoal já tinha falado, Diego, isso aí, eles já estavam há 4, 5 meses conversando, já estavam tendo algum problema, né? Então, realmente, tentar conhecer esses pontos dentro dos segmentos faz com que a gente possa olhar, pô, vale a pena comprar a prazo, comprar antecipado, hoje vai descer até lá, então essas incertezas oscilam muito, né? E o Brasil, ele não é um país estável economicamente, financeiramente, né? Então ele acaba pegando esse efeito chicote, vamos dizer assim, com uma oscilação maior, né? Então esse é um ponto que tem que se analisar, né? Normalmente a gente recomenda, dentro até de equipes de inteligência de mercado, a gente avaliar dentro do segmento dele, qual é o melhor momento de compra, os meses que ele está comprando, né? Tem falta de produto, a oferta e demanda dentro do mercado internacional, né? Ela é muito forte. Então, isso impacta muito no preço do produto, né? Na China, agora tivemos uma segunda onda, né, de coronavírus, onde Xangai ali parou dias, né? Os portos os navios se acumularam nos portos, deu um aumento de frete, né? Então, às vezes você comprar agora também, você vai pagar um pouco mais caro, né? Então, e quando você compra, né, quem comprou a segurança, na hora que você planejou essa compra, realmente pode correr um risco muito grande. Ou se naquele momento você comprou um grande volume para depois ir vendendo aos poucos, já sabe que vai comprar um volume que vai ficar um tempo a mais no estoque, e se você pagou já naquele momento por aquela taxa, e hoje o seu produto ele acaba sendo um produto que, ele, de acordo com o dólar, ele vai também sofrendo oscilações, você pode ter um sério problema, porque de um dólar de 5,30 para 4,70, dependendo do produto, isso gera um grande buraco, né, no resultado da empresa, porque aí talvez já não vai ter o efeito caixa, porque o preço de venda a gente não vai conseguir repassar a margem que a gente desejava, mas também vai ter um grande impacto no próprio resultado. Então, por isso a gente sempre fala que o comprar bem ele é muito relativo e não é ligado só ao preço de compra, e sim a toda a gestão, desde o momento da compra até a última venda, até a gente finalizar todo aquele estoque, porque existe também um custo logístico para manter o estoque. Não são indicadores isolados. Isso, não são indicadores isolados ou que é uma resposta pronta. Uma das coisas também que pode ajudar um pouquinho essa questão do dólar, se você compra um produto, o produto chegou hoje, e você ainda tem um bom prazo para pagar, isso é maravilhoso. Você tem prazo, você ainda vai demorar 60 dias, por exemplo, para pagar o seu produto. Mas você já vai fazer a venda dele toda agora e você está preocupado com o dólar que vai estar lá nos próximos meses, daqui a 60 dias, uma boa opção também é fazer o hedge cambial, porque aí talvez o hedge ele custe um pouquinho, ele tem um custo, mas se você consegue repassar esse custo no seu preço de venda e garantir o seu custo para a data de hoje, e você fazer um custo que você sabe que lá na frente você não vai ter impacto financeiro, também é uma boa opção. Porque lá na frente, talvez você perceba que você pagou mais caro, o hedge está mais caro. Só que, na verdade, isso é só um efeito caixa. Porque no custo do seu produto, você já colocou o preço correto. Então, isso acaba se diluindo e você não sofre nenhum impacto no resultado e nem no caixa, porque você já sabe exatamente quanto que você vai pagar daqui a 60 dias e você sabe exatamente qual vai ser a lucratividade daquele produto. Então, isso é um outro ponto bem relevante que a gente trabalha bastante aqui na Trust, inclusive com os nossos clientes, dando essa orientação para que não tenha essa incerteza lá na frente, né? E que o efeito caixa não venha aí ser depois um fator tão relevante que às vezes pode até impossibilitar uma nova compra ou prejudicar realmente a saúde financeira da empresa. Esse hedge, esse formato, Grazi, que você comentou, é o hedge responsável, né? Eu comento com os nossos clientes que o hedge, ele bem feito, na verdade, basicamente está transformando os teus custos para reais. É isso. Né? É isso mesmo. Esse é o hedge responsável. Então, você sai dos efeitos nocivos da variação cambial. Na verdade, você sai dos efeitos da variação cambial, que eles poderiam ser positivos, mas o hedge, ele simplesmente transforma em reais e diz assim, daqui para frente, eu sei quanto eu vou ganhar,
eu sei que eu não vou perder, que esse é o hedge responsável. Então, eu até sugiro ao nosso cliente que está nos assistindo não utilizar hedge para garantir preço à toa, né? Garantir preço olhando para o custo da informação, o custo da mercadoria, né? Para fazer o preço de venda, e aí você transforma como você tem todos os benefícios de comprar no exterior, mas com uma operação segura como se tivesse comprado no mercado nacional. É isso. Né? E a gente não tem como prever, de fato, o dólar. A gente tem uma perspectiva do que o mercado passa, mas ele pode ter uma situação, como, por exemplo, a guerra, que mudou tudo. Então, a gente tem que avaliar cada negócio de forma individualizada. Às vezes eu posso trabalhar com um segmento químico, mas um produto reage de uma forma ao mercado, o outro produto reage de uma outra forma. Então, é importante eu ter essa análise de cada produto para que eu possa, dentro daquele produto, trabalhar a forma que vai melhor ajudar o meu caixa, melhor ajudar a minha gestão financeira, para ajudar o resultado da minha empresa. Para a gente também não ter uma gestão engessada de produtos. Isso também prejudica. E o legal disso tudo, né, que a gente falou de estoque, falou de caixa, falou de todas as operações que envolvem outras moedas, e dá para perceber claramente que você pode, através dos indicadores, amarrá-los e ter uma visão mais clara. Porque se você não tem um indicador de estoque, já não faz mais tanto sentido aquela boa compra, né? Assim, bem como se você não tem indicadores de caixa, você não consegue mensurar se o seu estoque vai comportar. E isso eu quero trazer o quê, né? O que eu quero trazer para a conversa? Existem outros fatores que podem estar agravando no teu negócio, que a gente pode chamar aqui para conversa, como inadimplência, você tem que mensurar, risco de caixa. Você tem um estoque, tem que medir a ociosidade desse estoque. Falando agora unitariamente, né, visando caixa, o giro da tua mercadoria, a própria Grazi falou, a gente pode trabalhar com vários segmentos, cada um vai se comportar de uma forma no mercado, e se esse estoque se comporta de uma forma diferente, consequentemente o caixa que ele traz para a empresa também se comporta de uma forma diferente. Então, o ponto dos indicadores é muito bom a gente ter de forma segregada, detalhada, e ter medições. Tendo medições, você consegue fazer todo esse ciclo e olhar, assim, a empresa ela quer o quê, né? O que você consegue ganhar através disso? A otimização de resultados. Então, resumindo tudo que nós falamos até agora, resume-se em indicadores eficientes e fazer com que um converse com o outro. E uma coisa muito importante, quando a gente trabalha, principalmente com mais de um segmento dentro de uma mesma empresa, é saber o resultado de cada segmento, saber a aplicação de caixa de cada segmento e o retorno que cada segmento está trazendo para o negócio. Porque muitas vezes as empresas não têm essa visão e aí, às vezes, um segmento está se comportando muito mal e está levando o resultado de outro para baixo e ela não consegue ter a visão de qual negócio está prejudicando. Ela pensa, poxa, mas eu estou fazendo tudo certo, esse negócio está dando, eu sei, eu estou ganhando dinheiro, o pessoal tem muita gente ganhando dinheiro nesse segmento e o teu negócio não vai. E aí, muitas vezes, é um outro negócio que está ali no meio, que está trazendo para baixo. E se a gente não tiver esse olhar muito individualizado de cada segmento que a gente atua dentro de uma mesma empresa, a gente pode ter essa confusão e aí a gente pode prejudicar bastante também e até atrapalhar esse segmento que está indo bem, porque não consegue ter essa diferenciação. Então, isso, ao meu ver, também é um ponto muito importante que as empresas têm que tomar cuidado e a maioria não consegue enxergar dessa forma. Acaba colocando ali o faturamento tudo junto, os custos tudo junto, e quando avalia o resultado, avalia de uma forma só, e aí ela não consegue saber se aquele resultado está sendo impactado por um ou outro segmento de forma mais relevante. Ou vice-versa também, você pode ter muitas linhas de negócios ruins que estão sendo acobertadas pela boa. Então, se você tem uma unidade de negócio muito boa, ali no teu Pareto, ela acaba camuflando os demais. Por isso que é bom fazer essa análise de forma individual. O que eu trago para a nossa discussão é o desafio de se fazer o planejamento estratégico da sua empresa frente a todos esses fatores externos, né? O desafio do planejamento, né, pessoal? Lá em janeiro, lá em dezembro, novembro de 2021, quando se estava planejando 2022, não tinha nenhum desses cenários. Então, quando a gente olha para os nossos clientes que importam as suas mercadorias, seja ela indústria, seja para revenda, foi planejado
um mercado sem esses cenários. Então, hoje, qual é a situação tua do seu cliente? Quem sabe se ele traz para a nossa mesa, para o nosso debate, você pode comentar aqui. Quem sabe a gente possa ajudar, orientar ou comparar com a nossa realidade, a realidade da Trust também, para a gente tentar, de alguma forma, ajudar o nosso cliente. Então, esse desafio ele é uma particularidade de cada empresa, de cada segmento. Então, você que está nos assistindo até agora, deixe comentários aqui, conta para a gente como que você faz o teu planejamento financeiro anual, quais os indicadores que você leva em consideração e conta para mim também, eu quero saber se você já conhece o nosso setor de inteligência de mercado e se você já ligou para o Diego para pedir ajuda no teu planejamento. Conta para mim que eu quero saber. Se você está com a gente até agora, fala para mim aqui embaixo. Então, até falando de planejamento estratégico, e complementando um pouquinho, né, a visão do Adriano, quando a gente fala em orçamento, quando você faz o planejamento estratégico, geralmente você já orça suas receitas, suas despesas para o ano, né? E quando você faz isso, muitas vezes você tem um olhar bem desafiador. Eu quero faturar 30% a mais do que o ano passado, eu quero ter um crescimento de 40%. E aí, quando você coloca isso no papel, você também tem que estar muito ciente que esse faturamento ele vai custar, você vai ter que ter capital para girar isso. E aí você tem que ter ciência se você tem capacidade financeira para suprir essa necessidade de estoque que você vai ter para você atingir esse faturamento. E é importante que você já tenha isso lá no início, porque se você souber que você não tem, você já vai ter que buscar algumas formas de captação, que aí também o nosso amigo Renan aqui é especialista nisso, para poder ajudar você a atender aquela demanda esperada, aquele faturamento esperado, ou você fechou um grande contrato com o cliente, e aí você também não tem como atender aquele contrato, você tem um negócio na mão, mas não tem caixa para fazer acontecer. Como que a gente pode ajudar você? Eu acredito que dentro dos nossos pilares, a gente também vai ter uma solução aí que possa te ajudar a fazer essa operação acontecer. A gente está aqui realmente para ajudar você a crescer, para ajudar você a fazer a sua melhor gestão de estoque, a sua melhor gestão financeira. Acho que o Diego pode falar um pouquinho mais. A gente, no nosso dia a dia, a gente se depara com alguns desafios. A gente traz os desafios dos clientes para dentro de casa, a gente usa toda, né, a nossa experiência para tentar ajudar o cliente com uma solução, e a gente percebe que no dia a dia tem muitas situações semelhantes às que a gente vive aqui no nosso também dia a dia, mas muitas para a gente são bem desafiadoras e a gente adora poder contribuir de alguma forma e até ajudar o cliente a achar essa solução, né, Diego? Sim, isso é um dos principais desafios assim que os clientes sempre comentam muitas vezes, que eles acabam girando muito dinheiro, mas eles acabam não vendo esse dinheiro. Eles estão importando. Aonde está o meu dinheiro? É o questionamento muitas também vezes, do nosso aonde meu dinheiro está parado? Aonde meu dinheiro está parado? Onde o dinheiro está parado, né? Porque ele vê que comprou a 100, vendeu a 200, cara, mas esse 100 não está aqui no meu bolso, né? Não está no caixa da empresa. Né? Então, eu acho que isso é uma das grandes dificuldades das empresas de entender isso, muito mais, às vezes, distribuidores nesse ponto, porque realmente é isso, né? Não, quero crescer 30%. Então, mas quanto que a gente vai ter que investir em caixa da empresa para fazer essas compras? Quanto que de inadimplência a gente vai ter a mais? Quanto de estoque a gente vai ter? Os esforços que eu vou ter que colocar nesse crescimento de 30%, né? A equipe que eu tenho vai conseguir atender, eu vou ter que crescer minha equipe, quais os custos que eu vou ter que aumentar? Meus custos fixos comportam um crescimento de quanto? Tudo isso a gente tem que analisar quando a gente faz essa conta de crescimento, né? De novo, a gente cai para os indicadores, né? A importância de você saber qual é o seu capital de giro aplicado e quantas vezes esse teu capital de giro gira num ano. 2, 3, 4 vezes. Essa vai ser a sua capacidade de crescimento. É quantas vezes você consegue aumentar o giro do seu capital. E muitas vezes, o Renan pode ajudar, é saudável também você contar com uma participação de terceiro, seja financiado pelo seu fornecedor, ou seja financiado por um banco. A importância da participação dos terceiros também, eu comentei no episódio 3, que
é saudável, sim, você ter a participação de bancos, terceiros, para ajudar a financiar o seu capital de giro. Para você conseguir fazer com que ele gire o mesmo capital, faça 3, 4, 5, 6 giros no ano, e aí sim você combina com o crescimento que você está propondo ao seu time. Quanto maior o giro de estoque, mais eficiente é a sua operação. E essa também é uma outra coisa que é uma pegadinha bem importante. Quando você avalia o giro de estoque, você também tem que cuidar para não fazer a avaliação de giro de estoque geral. Importante você ter uma curva ABC bem alinhada, saber quais produtos vendem mais, qual produto não está vendendo tanto, aqueles produtos que vendem menos, se vale a pena manter no estoque, se tem que fazer uma oferta, porque às vezes aquele produto que vende menos está jogando o teu giro de estoque lá para baixo. E aí você tem que avaliar, fazer uma oferta, se desfazer daquele produto, pensar em não comprar mais aquele produto, ou sei que faz muito... porque algumas empresas elas têm que ter esses produtos que giram menos para atender algum mix de produto que atende, enfim. Mas é importante também, quando analisa o giro de estoque, ter o giro de estoque geral da empresa, mas ter o giro de estoque por SKU, se possível, para conseguir ter essa visão bem detalhada de qual item está prejudicando a gestão do estoque da empresa. Ou seja, quando colocamos metas de crescimento, estamos colocando automaticamente perguntas de quais são as oportunidades que nós vamos aproveitar, mas também as que nós vamos deixar para trás. Isso. Então, crescer também não significa só mais negócios necessariamente. Talvez seja você melhorar, depurar o negócio e deixar... Abrir mão de alguns que talvez... Exatamente. Às vezes, um negócio que não vai bem, ele tem um esforço enorme da equipe, ele demanda muitas horas de trabalho, e aí você percebe que aquilo ali não está trazendo resultado nenhum, você tira ele do negócio e consegue usar esses esforços para um outro que às vezes não tem tanta demanda de trabalho, mas que consegue ter um resultado melhor. Então, isso é olhar para dentro, né? A gente tem que estar o tempo todo olhando para dentro do nosso negócio. A gente tem que olhar o mercado, sim, mas a gente tem que olhar para a nossa empresa, para a nossa realidade e entender dentro da nossa empresa, dentro do nosso modelo de gestão, dentro do nosso modelo de negócios, como que o nosso CEO trabalha, como que a nossa empresa ela é gerida, né? Então, a gente tem que trabalhar muito isso também, porque se a gente ficar olhando só o vizinho e não olhar para o nosso, a gente não sabe qual a gestão que o vizinho está fazendo para ter aquele resultado, ou a gente não sabe se aquele resultado no caixa é aquilo mesmo. Às vezes eu posso ter um lucro muito bom, a pessoa está vendendo muito, a empresa está parecendo, meu Deus, ela vai muito bem, talvez ela esteja criando um buraco enorme que a gente também não tem conhecimento. Então é muito importante a gente olhar realmente para o nosso negócio, entender as nossas necessidades, quais são as nossas dores e buscar solução para as nossas dores, para solucionar o nosso problema, né? Sem se preocupar tanto que o outro está conseguindo, muitas vezes a gente não está conseguindo, porque é muito comum, né? Quando a gente olha um nicho, a gente vai, todo mundo que tem naquele mesmo nicho e tenta entender como que aquela empresa está fazendo, por que ela está tão bem no mercado, e talvez eu não. Só que se a gente não olhar para dentro, a gente não vai conseguir entender, porque a gente tem que achar a solução do nosso problema. Né? Sim, às vezes deparo com alguns clientes que normalmente dizem assim, Diego, qual produto que está dando dinheiro? Né? Então, às vezes é muito relativo, né? Porque na verdade ele talvez está com uma sobra de caixa e ele quer realmente abrir um novo negócio, mas normalmente eu falo para o cliente, né? O simples ou o básico, ele só é básico quando você domina ele. Então, quando você realmente tem lá, eu tenho 3 negócios, cara, esses são os meus negócios básicos, vamos dizer assim, eles têm que estar bem feitos, tem que estar bem redondo, a gente tem que ter todos os dados ali, para daí sim a gente talvez migrar, né? O menos é mais, vamos dizer assim, né? Como você falou lá no primeiro treinamento, né? Você às vezes saber dizer não é uma arte que muitas vezes o empresário ele não gosta muito de ouvir, né? Porque realmente vem alguém, tem essa oportunidade, tem esse produto, de repente o cara compra o produto que não está no segmento dele, né? Às vezes até dentro do segmento químico, porque a gente tem domes sanitários, tem tratamento de água, tem indústrias de colchões, tem resinas, plásticos, né? Então às vezes o vizinho tá vendendo muito aquele produto, mas como você não está vendo o balanço dele, você não está vendo o DRE, você não está vendo o planejamento, cara, vamos trazer aquele produto porque dá certo. E de repente não dá, porque ele não conhece aquele mercado, né?
Então, prazo de venda, prazo de compra, tem muita Exatamente. coisa por trás do... do... ganhar muito dinheiro também é relativo. Talvez para o Renan 5% de margem é maravilhoso. E eu talvez, se não for para ganhar 10%, eu nem faço negócio. Então, ganhar muito dinheiro nem também... banca a estrutura, talvez, que você vai ter que gastar para manter aquele negócio. Você sabe que é comum as pessoas confundirem o resultado econômico com a rentabilidade do negócio em si? Ou seja, é importante fazer aquela pergunta. Primeiro, você ter um indicador mostrando qual é o capital empregado naquela unidade, e aí sim você comparar com a rentabilidade do ano, com o lucro do ano, para tentar entender se aquele retorno sobre o capital investido é o suficiente para rentabilizar os sócios, os investidores, e também é importante comparar com o mercado. E entender se tem alguma ineficiência no meio, que aí um estoque alto pode prejudicar esse retorno. Sim. Porque você pode ter até um negócio interessante, mas você deixa tanto dinheiro aplicado no estoque, que quando você pega o volume de dinheiro que tem no negócio versus o resultado que ele trouxe, essa conta não fecha. Ela vai realmente ficar muito aquém daquilo que você imagina que você está tendo de retorno. Você imagina, se você tem um negócio que tem um capital empregado e o retorno no final do ano ficar em 10%, é menor do que a inflação. Na verdade, o teu capital desvalorizou. Sim, Então, é importante também a empresa olhar esses indicadores de rentabilidade, eu comentei no meu vídeo. Por quê? Para saber se você está inserido no mercado e também, se não está, o que eu vou fazer para melhorar? Para você buscar uma diretriz. Esse indicador vai te dar diretriz. E quando a gente fala, voltando um pouquinho para o estoque, eu também acho muito importante um indicador chamado prazo médio de renovação do estoque. Ele combinado com o prazo médio de pagamento de compras, combinado com o prazo médio de recebimento de vendas, vai te dar o teu ponto econômico. Ou seja, quanto tempo o teu capital de giro fica exposto, quantos dias, quantos meses. Também é importante ter esse indicador para combinar com essa rentabilidade que você almeja para o teu negócio. E também quanto você consegue realmente fazer de faturamento, né? Se você consegue atender a sua projeção, o orçamento, aquilo tudo que você projetou para o ano, se esse ponto econômico ele não estiver bem ajustado, você não vai ter dinheiro para fazer girar toda essa operação que você precisa. E é onde surge aquela pergunta: onde fica o meu dinheiro? A gente respondeu umas 15 vezes aí essa pergunta. Fica em estoque? Você cresce, você ganha mais cliente, aumenta o teu inadimplência, consequentemente. Aí, claro, vem as questões de combater inadimplência, de como melhorar, né, o fluxo do teu caixa relacionado àquele estoque, àquela mercadoria. Mas é bem comum também ouvir essa pergunta. Né? Pô, vendi, aumentei meu volume, mas cadê o dinheiro? O dinheiro às vezes para nesses caras. Eu tenho um estoque altíssimo, não consegui mensurar ele de uma forma unitária, e o giro dele ele acaba ficando mal. O teu capital está no estoque. Estoque parado é custo. O seu dinheiro está no ativo da empresa, né? Então você tem que ver o quanto líquido está aquele ativo. Então, se o dinheiro está no estoque, ele tem uma liquidez não tão rápida, né? Então, assim, não é o melhor lugar para o seu dinheiro ficar parado olhando para o balanço, olhando para o ativo. Então, as contas do ativo, elas são líquidas de acordo com a sua ordem. Então, o mais líquido é o caixa. Você não quer dinheiro no caixa também, porque o caixa não rende tanto. Mas você tem que analisar aonde está o seu dinheiro no ativo para você ver como que você vai fazer para fazer com que aquele dinheiro retorne para você mais rápido, né? Para que ele se torne caixa mais rápido. Por isso que a gente fala tanto nessa gestão de estoque, porque a maioria das empresas tem o seu dinheiro represado no estoque de alguma forma. Ou porque tem muito, né? Ou porque fez uma compra muito alta, ou porque comprou um produto que no momento não está vendendo tanto, mas enfim, geralmente o dinheiro está parado no estoque. Gente, papo bom, com gente bonita nessa mesa, inteligente. Eu quero direcionar já para o nosso fechamento, mas antes eu queria jogar na mesa aqui. Primeiro, agradecer a você que acompanhou todos os episódios da nossa série. Obrigado por nos prestigiar. Eu quero soltar na mesa aqui como que o cliente pode procurar a Trust para ajudar a resolver problemas de estoque, de caixa. Antes que joguem a pergunta para mim, eu jogo para vocês, para a gente encerrar o papo. Vamos deixar o Diego responder essa, que o Diego é um A quem eu amo. especial. Isso, né? Então, você pode me procurar, hein? Já estou no site da empresa, tem os contatos nossos lá. Hoje a Trust, ela trabalha, né, muito
da importação de ponta a ponta. Tá? Então, hoje nós trabalhamos dentro de 6 pilares principais, né, onde a gente comentou eles aqui durante esse dia e a gente pode te ajudar, né, em alguns pontos, tanto fazer uma análise de inteligência de mercado para você, ver qual é o melhor momento de compra daquele produto. A gente pega o relatório do ano passado de todos os preços, o preço por tonelada está bom, não está, né? A gente consegue ver cenários macroeconômicos, se isso tem relação à taxa de dólar, né? A gente consegue ver se é uma ociosidade do produto, se tem uma variação de compra, né? A parte tributária também, né? Que é muito, muito importante. Muitas vezes a gente está, às vezes ali, contando migalhas, vamos dizer assim, e normalmente o governo é assim, né? Se você está pagando mais, ele não vai te falar nada, né? Mas se você pagar um pouquinho a menos, ele está ali no outro dia, na outra porta, para te lembrar, né? Então, de a gente analisar realmente as estratégias tributárias e financeiras para realmente fazer com que você poupe mais no seu fluxo de caixa, né? Às vezes você importando, você vai ter que bancar muitos impostos na entrada, né? E isso é dinheiro parado, é estoque, né? É estoque parado, e talvez aquilo ali você vai vender em alguns dias, né? Então a gente consegue fazer essa parte também logística com relatórios de curva, ABC de produtos, a gente também indicar esse é o melhor momento de compra, esse não é o melhor momento, será que vale a pena investir tanto nesse produto, né? Será que realmente o preço está bom, agora eu vou comprar muito, né? E de repente você aumenta muito o seu estoque, né? E acaba tirando dinheiro do fluxo de caixa. A gente consegue trabalhar também na parte financeira, realmente dando toda essa estrutura. Vale a pena fazer hedge, não vale? Quais são os prós e contras desse produto, né? O que ele assegura, qual o risco que a gente corre, né? Muitas empresas faliram porque muitas vezes não fizeram hedge, né? Venderam a um preço, o dólar caiu, eles realizaram a venda, né? Principalmente para exportação, teve uma época que aconteceu isso, né? Então, esses pontos, né? A Trust ela tá aqui para ajudar vocês a ter mais informações, tomar decisão com base em números, né? Como todos aqui falaram, a gente precisa de métrica, só você comprar, porque o preço está mais barato, né? Está mais barato para todo mundo, porque esse realmente é o momento. Não é só um índice que faz com que a gente compre e tome a melhor decisão. Então, a gente está aqui realmente para te ajudar em toda essa estrutura, de ponta a ponta, de desenvolvimento do fornecedor lá fora até a chegada na porta do seu cliente. E realmente a gente tem profissionais capacitados, como vocês estão vendo aqui, realmente para olhar todos os cenários, olhar todos os pontos, a melhor compra, a melhor venda, o estoque, o planejamento financeiro, tudo isso a gente tem que ter cuidado, né, para oferecer, e a gente tem essa estrutura hoje que a gente pode oferecer para você, a gente tem essa estrutura aí que pode te auxiliar, né, de uma forma consultiva, para que você tenha a melhor tomada de decisão, para que você possa estar embasado realmente, não, esse é o momento atual de compra, eu vou segurar um pouco, né, a gente faz com que você tenha todas as ferramentas possíveis aí para que você possa tomar a melhor tomada de decisão. Os nossos pilares, eles estão baseados numa metodologia que a gente criou, né, de solução realmente ponta a ponta, que envolve todo o mercado de importação, de compra, desde de inteligência de mercado, como o Diego falou, até a entrega do produto. Então, hoje a gente está apto para lhe atender em qualquer momento da sua operação de importação e logística. E se você não conhece a gente, acho bem interessante você realmente entrar em contato com o Diego para fazer esse primeiro contato, para que a gente possa ajudar você a achar a melhor solução para o seu negócio. A gente está aqui para complementar, a gente está sempre disposto a ajudar a sua empresa a crescer, né? A gente não tem nenhum objetivo que não seja melhorar os seus resultados com toda a nossa expertise, com toda a nossa equipe que está super preparada. Isso é o nosso tema, né, que o próprio Juliano fala, é muito realmente levar prosperidade e abundância para o cliente, né? E isso alimenta toda a cadeia, para que realmente o cliente tenha um fluxo de caixa com mais fôlego, que ele possa investir, que ele possa prosperar, contratar novas pessoas, abrir novos mercados, né? E realmente a gente está aqui para ajudar o cliente nessa jornada, que a gente sabe que não é fácil, o Brasil ele não é para amador,
né? Então, quanto mais ferramentas a gente conseguir munir para os nossos clientes, né, melhor para que ele possa tomar uma decisão embasada, né, e realmente tendo todo o cenário para ele analisar, né? Muitas vezes, às vezes ele compra, pô, no outro dia o dólar cai, né? E realmente, putz, e agora? Fiz errado, né? O que aconteceu? Então, a gente realmente dá uma estrutura, né, a melhor possível para o cliente, para que ele possa estar embasado no momento de compra dele, no momento de venda, a gente possa auxiliar ele tanto de forma tributária, logística ou financeira, realmente para ele estar seguro e ter a confiança, né, de que ele está fazendo o melhor negócio. Isso aí. Então, levar abundância e prosperidade à nossa missão para os nossos clientes. Diego, obrigado pela participação. Obrigado, Grazi. Obrigado pela parceria, o Adriano, o Marco também. A você que nos prestigiou. Obrigado você pela parceria, por confiar no Trust Group, nas suas operações. Até logo. Muito obrigado.